Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à última aula, né, que nós vimos sobre o racionalismo e na aula de hoje nós vamos ver, né, o empirismo, né, essa corrente filosófica muito predominante aí, né, durante os séculos 16 e 17. Nós vamos ver dois grandes filósofos que trabalharam essa corrente, né, empirista, que vai, né, de encontro com o racionalismo criado ali, né, mais aprofundado por Descartes, né, com o seu método ali cartesiano. Então, né, para a gente fazer essa retomada, nós vamos fazer uma pequena, né, relembrança do que o racionalismo propunha e a forma com que o empirismo pretende trabalhar, né, gerar o seu conhecimento. Então, nós estamos falando aqui de teorias do conhecimento que surgem, né, e são desenvolvidas nos séculos 16 e 17, aí, principalmente. Tá? Então, nós estamos falando de uma epistemologia, né, que é a teoria do conhecimento. Então, nós temos o racionalismo, no qual o conhecimento ele é gerado, né, pelo uso ali da razão, tá? E o Descartes vai falar que nós temos algumas ideias inatas, né? E o empirismo que vai falar que todo o conhecimento advém primeiramente, né, dos sentidos, né, das sensações do mundo externo, tá? Por meio aí dos nossos cinco sentidos. Então, uma pequena comparação aí, né? Para o racionalismo, né, as ideias são inatas, né? Nós temos ideias inatas, como por exemplo a noção, né, de Deus, né, a ideia ali também, né, das matemáticas. Então, o espírito, né, ele é separado, né, do corpo para o racionalismo, tá? Então, isto é, existem no espírito humano, são anteriores ao nascimento e coordenam assim o modo como o homem conhece. Então, o racionalismo defende que nós temos ideias inatas. No empirismo, não. Tá? No empirismo, todo conhecimento, todo saber humano é determinado pelas impressões vindas da sensação, não de um fundamento inteligível inato. Tá? Aí nós vamos ter uma distinção entre John Locke, né, e o David Hume, que os dois são empiristas, mas para o John Locke o homem ele tem uma capacidade inata, né? Não como ideia defendida aqui por Descartes, mas a capacidade inata do homem de depreender, né, os sentidos. Então, a partir dos sentidos, cada, né, ser humano vai ter uma sensação diferente, né? Vai depreender um sentimento diferente com base naquelas sensações, tá? E isso daí é o que o John Locke propõe da única coisa que o ser humano tem de inato nele, é essa capacidade de abstrair, né, de depreender, de concluir a partir dos sentidos. E prestem bastante atenção nessa questão aqui das impressões. Isso é muito falado, né? E essas impressões, elas vêm nesse primeiro contato, né? Elas são mais fortes aqui para o empirista, né? Porque elas vêm aí dos sentidos, né? Que imprime na gente, né? Então, lembre, impressão, né? De imprimir. Então, imprime na gente uma memória, né? Um sentimento, tá? Uma ideia. Então, essas sensações são mais fortes, são impressões. Bom, para, né, o racionalismo, né, nós temos a ideia aí de um sujeito universal, né, no qual todos os seres humanos dotados de razão têm as mesmas capacidades, né, de chegar ao conhecimento, né, fazendo uso aí da razão, seguindo um método, né, aquele método que a gente viu na aula sobre o Descartes, né, o método cartesiano. Então, a partir do momento que nós seguimos um método, todo ser humano, né, ele tem as mesmas capacidades, né, de chegar ao conhecimento. Então, nós temos a ideia de um sujeito universal. Tá? Agora, no empirismo, nós temos a ideia de um sujeito particular, porque como o conhecimento ele é advindo das sensações, cada, né, indivíduo vai depreender, vai chegar numa conclusão por meio da sensação que ele sente.
né? Então, às vezes eu coloco a mão, né, numa panela quente e sinto muita dor, né? E outra pessoa, né, vai sentir pouca dor, né? Ou então com a questão mesmo do clima, né? Às vezes está 10 graus e eu sinto muito frio, né? Outra pessoa já está acostumada, né, com tanto frio que para ela tá um dia até normal, né? Põe só uma blusa ali de manga comprida e boa, né? Então, nós temos a ideia do sujeito particular, né, no qual todas as representações, as ideias, estão encerradas, né, no modo como cada indivíduo percebe a sua realidade. Tá? Então, fiz só essa pequena, né, comparação aí para a gente entrar, né, nessa corrente empirista, né, já deu para ter uma noção aí, né, de forma bem simples o que é o empirismo, que todo conhecimento vem das sensações, né, vem por meio da experiência, né, da experiência que nós temos aí iniciadas pelas sensações, pelos nossos sentidos, né, e uma relembrança aí, né, do que o racionalismo propunha, que a gente aprofundou aí na última aula sobre Descartes. Tá? Então, o empirismo ele é uma corrente filosófica, né, que surge aí no século XVI e é muito aprofundada aí no século XVII, né, e aí por diante, vai fazer parte, né, das ciências naturais, né, do conhecimento científico, tá? Porque não há produção científica sem experiência, né? O David Hume ele já vai falar que não há nenhuma teoria, ela é válida sem a prática. Então não adianta eu ficar teorizando, sendo que eu não comprovo aquilo na prática, né? Então eu tenho que ter um jeito de experimentar aquela teoria minha para ela, né, valer de alguma coisa. Então, todo conhecimento ele é advindo, né, das experiências, né? E nós temos uma experiência ali primária que é dos sentidos, né? Para depois a gente fazer experiências científicas, fazer outros testes, tá? Mas então esse é o ponto primário, né, do conhecimento, a experiência. Então, a ideia principal do empirismo é que não há nada na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos. Isto é, temos de usar os nossos sentidos para obtermos o conhecimento. Então, o empirismo ele já foi muito, né, discutido ali em Aristóteles, né? Então, o John Locke ele resgata um pouco desse pensamento aí aristotélico, né, para, né, justificar a sua noção aí empírica, né, a sua corrente filosófica aí do empirismo. Então, é um empirismo aristotélico, tá? A gente viu lá, né, naquela questão de que a gente gera conhecimento por meio das sensações, né? Na época eu dei o exemplo, né, da panela quente, que a gente coloca a mão na panela quente, sente aquela dor, né? Então você não vai colocar mais a mão na panela quente, porque você sabe que vai sentir dor, né? Aquilo ali deixou uma marca, né, na nossa memória, né? No nosso cérebro aqui, né? Na nossa mente. Então quando eu for precisar, né, pegar aquela panela, eu vou utilizar alguma outra forma, né, para evitar o contato e me queimar novamente. Então, né, falando aí de John Locke, né, então separei aqui em duas partes, né, o John Locke e o David Hume, tá, que são os principais aí filósofos trabalhados com relação aí ao empirismo. As defesas, né, dos dois são bem parecidas, né? A gente vai ver semelhanças em alguns dos dois, mas o David Hume ele é muito mais radical do que o John Locke, né? Como comentei com vocês, o John Locke ele ainda aceita que nós temos a ideia inata, né, de depreender os sentidos. O David Hume não, né? Então o David Hume ele é bem mais radical que o John Locke. Então a gente vai perceber essas semelhanças e diferenças na hora que a gente vê cada um deles. Então, né, o John Locke conhecido, né, até como fundador, né, dessa corrente filosófica, né, do empirismo. O Francis Bacon também é um empirista, né, que é um precursor aí do método indutivo, tá?
Mas o Francis Bacon, em um outro momento, a gente pode até voltar a comentar dele, tá? Mas ele não é tão cobrado assim no Enem, né, no vestibulares, então a gente fica mais com o John Locke e com o David Hume, tá? O John Locke a gente já viu ele um pouquinho, né? Mas quando a gente estava falando dos contratualistas, né? Que ele também teve muitos escritos, né? Sobre a política, né? Ali durante o período da Revolução Inglesa, né? Mas aí agora, né? Nós vamos trabalhar o John Locke com relação ao empirismo. Então, para o John Locke, né? O conhecimento ele é limitado às experiências vivenciadas e as aprendizagens se dão por meio de tentativas e erros. Assim como na ciência, né? Você faz testes e mais testes e mais testes, né? Você vai errar muitas vezes e por meio dos seus erros você vai aprimorando a sua experiência, né? Até que chegue numa conclusão ali satisfatória, num resultado satisfatório, tá? Então, o conhecimento é limitado pelas nossas experiências vividas. Então, se eu nunca tive uma experiência, né, de dor, enfim, vocês podem me falar o que é dor, que eu não vou conseguir. Eu posso até tentar imaginar, mas não vou saber o que é. Tá? Então, eu tenho que ter tido essa experiência para minha memória fazer um resgate, né? E me trazer de novo a sensação de dor, né? E mesmo assim, é uma diferença entre a memória e a sensação no ato. Por isso que a gente vai falar que as sensações elas são mais fortes, né? As impressões são mais fortes, né? Por meio dessas sensações, né? Dessa experiência do contato, né? Do que pela memória. Tá? Aí eu já falo mais aprofundadamente aí sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só... Eu tive que mudar de lugar ali porque o sol estava, né, já batendo na minha cara aqui e eu não estava nem conseguindo concentrar, né? Já estou sem lugar para gravar aqui em casa. Então, né, para o John Locke, a mente ela é uma tábula rasa, né? Vocês vão escutar ainda falar disso, né? Ou de uma folha de papel em branco, onde que nós vamos recebendo impressões por meio dos nossos sentidos que vão imprimindo ali ideias, né, noções, tá? Na nossa mente. Então, olha lá, a mente é como uma cera passiva, né? Ou então uma tábula rasa, uma folha em branco, né? Ou seja, algo que nunca foi utilizado, né? Desprovida de conteúdos, em que os dados da sensibilidade, ou seja, aqueles advindos pelas sensações, pelos sentidos, vão imprimindo ali ideias que podemos conhecer, tá? Então a gente só, né, tem um conhecimento de algo por meio de alguma experiência já vivenciada, né? Então o processo de conhecimento ele se dá, é claro, por meio da experiência. E nós vamos ter, né, duas formas, né, de depreender esse conhecimento. Por meio dos objetos exteriores sensíveis, né, percebidos aí pela sensação, né, pelos nossos 5 sentidos. Tá? Isso daqui é a percepção aqui mais simples, né? Por exemplo, a gente percebe a dureza e a frieza do gelo, né? O aroma, né? Ou a brancura de uma flor, né? Então, as cores, essa questão aqui das sensações dos sentidos, né? De algo que se é grande, se é pequeno, né? Por meio aqui da visão, se é doce, é salgado, enfim, todos eles vêm dessas sensações, né? Que são percepções dos objetos externos, né? Que chega por nós por meio dos sentidos. E nós temos os objetos internos da mente, né? Percebidos aí pela reflexão. Aqui é que está a questão, né? Para o John Locke, né? Que nós temos de algo inato, né, na nossa mente, essa capacidade de fazer essa reflexão, né, essa operação dos sentidos que nos chegam aqui de forma externa, tá? Então, a mente de cada um de nós vai fazer uma operação, né? E vai trazer uma percepção para o indivíduo, né? Então, percepção, dúvidas, vontades, elas vêm por meio de reflexão, né? De métodos reflexivos, né? Da mente interna de cada indivíduo.
Então, essas sensações aqui, elas não chegam iguais, né, para todos, né, mas vai ser essa reflexão que vai diferenciar o modo com que cada ser humano vivencie, né, experimente cada uma dessas sensações. E nós temos dois tipos, né, de ideias. Dentro das ideias simples, né, que é essas advindas aí das sensações e, e da reflexão, nós temos duas qualidades, né? Elas vão se diferenciar em dois tipos. Tá? Então, as qualidades primárias, que são as qualidades reais dos corpos, das quais as ideias correspondentes são cópias exatas, né? Como, por exemplo, figuras, né? Aquilo que a gente está percebendo. Né? Então, a questão da dureza. Então, o que é duro, né, é duro. Daí, uma pedra dura, para uns não vai ser mais macio do que para mim. Tá? Vai ser tudo duro. Vamos usar o exemplo aí de uma piscina. Né? Tá lá na sua fórmula ali retangular. Então, a fórmula é retangular, tanto para mim quanto para cada um de vocês. Nós estamos vendo que a forma é retangular. Eu não vou falar que é redonda. Tá? Então, essas qualidades primárias é como elas são exatas, né? É a cópia exatas ali que nos chega por nós, ali por meio dos nossos sentidos. E as qualidades secundárias, né, são coisas mais subjetivas por meio daí da reflexão, tá? Que não corresponde exatamente aos objetos ali, que é, por exemplo, cor, sabor, né, odor. Então, para cada um, né, de nós, esses tipos aqui, né, vão ser mais fortes ou mais fracos, tá? Então, por exemplo, eu pego uma fruta mais ácida, né, um morango, né, por exemplo. Tem gente que vai achar o morango ali muito docinho, né? Tem outros que já vai achar mais azedo, um abacaxi. Ou então, usando o exemplo aqui da piscina, né? Nós vemos a forma, né, com a sua geometria ali retangular. Então, todos nós estamos achando, né, vendo a mesma coisa. É uma qualidade primária. Mas a qualidade secundária é você colocar a mão na água, né, daquela piscina e eu achar que a água está perfeita, está morninha, né, tá gostosa ali, e outro colocar a mão na água e falar que está muito gelada. Então, isso vem da reflexão, né, uma qualidade secundária, né, que vem advindo aí, né, da mente de cada um. Então, a experiência ela vai nos fornecer ideias, tá? E nós vamos ter as ideias simples e as ideias complexas. As ideias simples são essas, né, obtidas aí através da sensação e da reflexão, né, que a gente acabou de ver, tá? E as ideias complexas é produto da combinação e da relação de ideias simples. Então, por meio de várias ideias simples, tá? Nós vamos formar ideias complexas, como, por exemplo, coisas imaginárias, né? Coisas que não existem, mas que nós construímos, né? Por meio aí de ideias complexas, como, por exemplo, a ideia de um minotauro. Um minotauro ele não existe, né? Mas a gente tem a ideia de um touro e a ideia, né, de um homem. Então nós juntamos as duas e formamos aí um minotauro, né, um ser imaginário. Então é uma impressão complexa. Então essas impressões complexas, ideias complexas, né, nós vamos formar por meio de várias ideias simples, por meio dessas impressões, aquilo que vai sendo imprimido na nossa mente. Tá? Então, o conhecimento ele vai sendo construído com base no acúmulo de memórias, né, que essas impressões vão deixando aí na nossa mente. Tá? Então, é como se a gente fosse um computador, um estoque ali mesmo. Né? Cada experiência vivenciada, né, vai sendo registrada na nossa memória, né, e a partir daquilo ali a gente vai tendo, né, essas ideias mais complexas. Nós vamos produzindo o conhecimento. É por isso que eles vão falar que nenhum conhecimento advém antes dos sentidos. Né? Os sentidos são a primeira forma, né, de se chegar, de se entender o mundo aí, né, de se chegar ao conhecimento.
Então, nós temos aí duas ideias, né? As ideias simples e as ideias complexas, né? As ideias simples é aquelas que vão representar uma aparência ou concepção uniforme na mente e não são analisáveis em ideias diferentes. A mente não as pode criar ou destruir, né? Ou seja, é simples, né? É aquilo que está como, né, nossos sentidos veem, né, que nossos sentidos percebem, tá? E a partir das ideias simples, né, nós temos o entendimento de poder criar coisas novas, né, novas ideias, que são as ideias complexas. E as ideias complexas, elas são formadas aí de três formas, né? Por meio da combinação, da abstração e da comparação, né? Essa comparação aqui também pode ser por meio de junção, é um outro nome, né, para comparação. Então, por meio da combinação é aquilo que eu comentei com vocês, né? Nós temos a ideia ali, né, de um homem e de um touro, forma-se um minotauro, né? Nós temos a ideia simples de uma mulher e a ideia simples de um peixe e forma-se uma sereia, de um cavalo e de asas, forma-se o Pégaso, né? Então, por meio de combinação, criamos ideias complexas, né? Imaginárias, podemos dizer. Por meio da abstração, né? Que são conceitos gerais, né? Que a gente define algo. Então, nós abstraímos, né, conceitos gerais para dar uma ideia mais ampla. Por exemplo, né, acompanhe aí, a ideia de homem. A ideia de homem é uma ideia complexa, né, de abstração, por meio aqui da abstração. Porque se eu peço para vocês imaginarem um homem, imaginem um homem, né, cada um de vocês vai imaginar de um jeito, pequeno, alto, novo, velho, careca, barbudo, cabeludo, gordo, magro, preto, branco. Cada um imagina de uma forma, com cicatriz, sem cicatriz, com tatuagem, enfim. Tá? Mas todos eles têm um conhecimento geral, né, que é a ideia de homem. Então nós temos essas diferenças, mas, né, a concepção geral, o conceito geral de homem, todos vocês entenderam o que era para fazer. A mesma coisa de mesa. Fala assim, olha, imagine uma mesa. Nós temos uma infinidade de tipos de mesa, né? Mesa grande, pequena, redonda, quadrada, de vidro, de madeira, né? Mesa de escola. Então, cada um vai imaginar a mesa que quiser, mas o conceito, ele é geral, tá? E a comparação é quando a gente imagina dois conceitos aqui, né, separados, mas no mesmo ambiente, digamos assim. Como, por exemplo, imaginem um homem dançando em cima de uma mesa. Aí vocês pegam, né, e junta, né? Então, por isso a comparação aqui, ela também vai ser a junção. Você junta duas ideias, né, complexas ali, duas ideias simples, e mistura no mesmo ambiente, sem combiná-las, né? Não é um homem fundido com uma mesa, né? É um homem em cima de uma mesa. Então, nós temos duas ideias simples, né, que você vai colocar ali, imaginar no mesmo ambiente, digamos assim, tá? Então, para o John Locke, nós temos todo conhecimento advindo das sensações, tá? São etapas, né, que a gente chega aí para o conhecimento. Essas impressões advindo aí das sensações, elas vão acumular, né, em nossa memória conhecimento, tá? Nós vamos ter a distinção entre ideias simples e ideias complexas, tá? As ideias simples são aquelas advindas pelas sensações, pelos cinco sentidos, né? E pela reflexão que nós fazemos, né, dessas sensações. E as ideias complexas vai ser, né, formuladas por várias impressões simples, por várias ideias simples, podendo ser elas por meio da combinação, por meio da abstração ou por meio da comparação ou junção. Então vamos ver aqui, né, David Hume. A gente vai perceber algumas semelhanças, tá? Bem comum, os dois são empiristas, mas, né, o David Hume tem alguns pontos, né, que o diferencia aí do John Locke, tá?
Então, o David Hume ele vai dizer que todos os materiais do pensamento são derivados da sensibilidade. Tá? Então, tudo advém da sensibilidade. O David Hume, como eu já comentei com vocês, ele não acredita que nós temos nada de inato, nem a nossa capacidade, né, de depreender, né, de concluir as nossas sensações ali, tá? Esses sentimentos. Tudo é por meio da sensibilidade, né, dos sentidos. Então, para o David Hume, né, nós temos aí alguns elementos aí que geram o nosso conhecimento. Então, todo conhecimento deriva da experiência. Nós vamos ter as impressões, tá? Que podem ser simples ou complexas, tá? E nós vamos ter as ideias, que podem ser simples ou complexas, tá? As impressões simples são aquelas externas, né? Que a gente já viu ali no John Locke. As impressões complexas são aquelas internas, aquilo com que cada um de nós vai sentir, está relacionado às emoções, tá? Se sente muita dor, se sente muito prazer, se sente se está muito salgado, se não está, tá? E as ideias simples são aquelas advindas aqui da memória, tá? E as complexas da imaginação. As ideias são cópias mais pálidas, mais fracas das impressões, tá? Porque se eu tenho a impressão, né, o sentido ali de que eu queimei, né, o meu braço com um pedaço de ferro quente, aquilo ali eu senti muita dor na hora, tá? Então ficou imprimido em mim aquela sensação de dor quando eu, né, queimei com o ferro. Só que passou 2 dias, né, já cicatrizou, eu lembro, né, então eu tenho a ideia, eu tenho a lembrança na minha memória, né, que o ferro quente ele queima. Mas essa memória ela é mais fraca do que realmente o momento em que eu senti a dor, tá? Então eu vou falar assim, olha, doeu pra caramba, mas, né, eu não vou conseguir imaginar sentir aquela dor que eu senti naquele momento. A mesma coisa de felicidade, de tristeza, né? Então, quando a gente está vivenciando aqueles momentos felizes, tristes, eles são mais fortes, tá? Do que a gente lembrar daqueles momentos. Então, a gente lembra daquele momento com a nostalgia, né? Do momento feliz que você compartilhou com alguém, que você vivenciou, mas ele não é a mesma coisa de você estar, né, vivenciando novamente, né, aquela sensação, tá? São todas memórias, então essas ideias são mais fracas, tá? As impressões são fortes, as ideias são fracas. E nada está no entendimento que não tenha estado antes nos sentidos. Então nós temos, né, a percepção aí das coisas que vem aqui da seguinte forma, olha. Impressões, dados fornecidos pelos sentidos e produções mentais, né? Então, nós vamos ter as externas, que são as simples, tá? A visão, a audição de um ruído, né? O sabor de um alimento, né? A textura, né, de um objeto. E as internas são os estados emocionais, né? Felicidade, prazer, amor, dor, ódio, tá? E que, né, são as ideias aqui, as impressões mais complexas, né, um pouquinho dentro, né, das impressões. E nós vamos ter as ideias, que são cópias modificadas das impressões, né, são cópias mais pálidas, mais fracas, né, dessas impressões. Impressões fortes, ideias fracas. Que nós vamos ter a memória, que são as simples, e a imaginação, que é mais complexa. Então, a memória são lembranças enfraquecidas de impressões já vividas. Já a imaginação é uma associação aleatória de impressões já vividas. Tá? Um exemplo aqui, né, dessa imaginação, que para ficar um pouquinho mais claro, é você já ter vivenciado um assalto, né, por exemplo. Vivenciou um assalto. Então, você aí, beleza, né? Vivenciou aquilo, foi uma experiência muito traumática, né? Ninguém quer passar por essa experiência, né? Mas aí, um certo dia, você está na fila, né, de uma casa lotérica
e chega uma pessoa atrás de você na fila e está muito agitada, né? Está olhando para o relógio, né? Está assim, olhando para os lados, para fora toda hora, está bem inquieta essa pessoa. Aí a sua imaginação já vai fazer uma associação aleatória ali, né? Daquele momento que você vivenciou, que foi assaltado, e já vai falar assim, você é assaltado de novo, né? Esse cara, né? Tá nervoso aqui porque ele vai assaltar alguém, tá preocupado, tá esperando o momento certo aqui de anunciar o assalto. Então você tá imaginando aquilo, né? Sendo que a experiência ela ainda não foi concretizada, né? Isso está fazendo parte da sua imaginação. Às vezes o cara estava preocupado porque deixou o carro estacionado num lugar ali proibido e foi só pagar uma conta, né, na lotérica e está preocupado em ser multado, né? E está demorando demais a andar a fila ali, então ele está desesperado olhando para o relógio. Enquanto ele está preocupado com o carro, você está preocupado em que vai te assaltar, né? Então são frutos aqui da nossa imaginação, tá? Então, né, para resumir aqui, né, o conteúdo aí desse nosso pensamento, daqui eu até aconselho vocês copiarem, fazer esse esqueminha aí, né? Que fica bem bacana aí de compreender o processo, né, de aprendizagem, de conhecimento gerado aí pelos empiristas. Né? Então nós temos aí o conteúdo do pensamento, as impressões mais intensas, mais vivas, né, mais fortes, e as ideias, cópias das impressões, menos vivas, menos intensas. Das impressões nós temos as sensações externas, né? Ou seja, mais simples, as visuais, auditivas, né? Pelo tato, pelo olfato e assim por diante. E nós temos os sentimentos internos, que são mais complexos um pouco, né? Cada um de nós temos, são, né, nossas emoções, os nossos desejos, tá? Ódio, amor, enfim. E das ideias, nós temos as ideias mais simples, que vêm aí da memória, né? A ideia de um cavalo, por exemplo, a ideia de asa, né? De um gosto, né? Então nós temos todas essas memórias acumuladas aqui em nossa mente, né? E nós temos as ideias mais complexas que vêm aí da imaginação, né? Como a ideia de um cavalo alado, né? De um Pégaso, que você fez uma mistura aqui de ideias mais simples, tá? E essa imaginação aqui também pode ser utilizada igual no exemplo que eu dei anterior, né? De um assalto, né? Ou seja, são tudo experiências ali menos vividas. Porque no caso ali, né, do exemplo que eu dei de um assalto, você está imaginando que vai ser assaltado, mas aquilo ali ainda não está tão ruim quanto no dia em que você tinha sido assaltado, né? Porque a experiência ela ainda não se concretizou, né? Então, essas ideias elas são sempre mais fracas, tá? E o David Hume, ele vai fazer uma crítica à noção ali de causalidade, né, de causa e efeito, tá? De que toda causa tem, né, um efeito, porque nós não conseguimos experimentar fazer essa associação entre causa e efeito por meio da experiência. Isso está fundamentado na nossa crença fundada no hábito, né? Por a gente, né, tá sempre acostumando a vivenciar determinadas experiências, a gente acaba, né, tendo a crença de que aquilo é sempre verdade, mas, né, não há conhecimento, não há verdade sem experiência. O exemplo aqui, ó. A pedra esquenta porque os raios de sol incidem sobre ela, né? Quais impressões a gente, né, tem dessa frase aqui? Nós temos a impressão tátil, né? A pedra esquenta, então a gente sente que a pedra esquentou, e nós temos a experiência visual, a gente vê o sol batendo na pedra, né? E logo associa, né, que foi o sol que esquentou a pedra. Mas a gente não consegue provar a vinculação por meio de experiência, né, por meio dos nossos sentidos, a ligação entre esses eventos, tá? Isso é comum por meio, né, da nossa crença fundada no hábito. Um exemplo para ficar mais claro aqui, ó. Como podemos ter certeza que o sol nascerá amanhã?
não temos certeza porque a gente ainda não experimentou, não vivenciou o dia de amanhã. Então, por mais que o sol tenha nascido, né, desde o início da humanidade, ele nunca deixou de nascer, né, ele sempre nasceu, né, todos os dias da minha vida eu vi o sol nascendo, eu tenho uma crença, né, de que o sol vai nascer amanhã por meio do hábito, por meio, né, dessa repetição. Tá? Mas eu não posso afirmar que ele vai nascer amanhã, porque eu ainda não vivenciei aquele momento, né? É, aquele dia de amanhã para me falar com vocês que ele vai nascer amanhã. Tá? Então isso foi algo assim muito revolucionário ali, né, na época, e gerou um rebuliço no pensamento científico, né, daquele momento, que isso vai tentar, né, ser amenizado por Kant, que vai ser o próximo, né, filósofo que nós vamos trabalhar, que vai tentar fazer uma junção entre a questão da racionalidade e essa questão da corrente empírica. Tá? Então, só voltando aqui, né, mais um exemplo, da barra de ferro quente no meu braço. Né? Então, quando eu coloquei a barra de ferro quente no meu braço, eu senti aquela dor. Tá? Então, eu tenho a crença, né, de que se eu colocar de novo aquela barra de ferro quente no meu braço, eu vou sentir dor. Tá? Mas só na crença. Eu só posso garantir que eu vou sentir dor no momento que eu colocar de novo. Tá? Tem até um episódio dos Simpsons, né, que se eu não estou enganado, né, ele vai pegar um objeto que está dando choque nele, né? Então ele vai pega e dá um choque, ele vai pega e dá um choque, né? E sempre que ele vai pega, ele, né, toma esse choque, né? Ou seja, ele está fazendo uma experiência, né, para garantir que aquilo ali sempre vai dar um choque. Ele pode fazer 1 milhão de vezes ali, né, e dar um choque, mas ele não pode garantir que na sua, né, próxima vez, depois dessas 1 milhão de tentativas aí, que ele vai receber o choque, tá? Então, o David Hume, ele critica essa noção de causalidade porque nós não conseguimos provar a vinculação, né, por meio aí desses eventos, tá? Que são eventos separados. E é por isso que ele vai falar, né, a sua maior crítica aí, a uma limitação do conhecimento humano, do pensamento humano. Tá? Então, olha só, ele fala que as ciências naturais se constroem sobre o hábito. Né? Como eu já tinha falado com vocês, dei um exemplo, todo medicamento que nós temos hoje em dia é fruto de experiências. Né? Mas essas experiências nós fazemos um largo teste, né? Uma sequência de testes para, né, se chegar aí a uma conclusão, né, daquele medicamento. Mas mesmo fazendo esses vários testes, nós ainda temos pessoas que podem ser alérgicas a esses testes, a esse medicamento, né? Então não pode tomar ele, né? 1%, 0,1% ali, né, pode ter algum efeito colateral, porque nada é 100% na ciência. Nós não podemos ter essa afirmação absoluta, né, na ciência, porque, né, elas estão fundadas no hábito, né, e não na experiência. Tá? Então, nós não podemos ter essa certeza, né, absoluta. Tá? Então, olha só, as ciências naturais estão baseadas na frequência e repetição de certos fenômenos, e não na certeza de que certos efeitos derivam necessariamente de certas causas. Tá? Mas o exemplo melhor que eu dei para vocês que foi esse do Sol. Né? É o que vários professores até utilizam, fica bem claro da gente entender, né, de que a gente não pode ter certeza que o Sol vai nascer amanhã porque a gente ainda não experimentou, né, não vivenciou esse momento. E é por isso que o David Hume, né, assim como outros empiristas também, vão criticar a ideia, né, de Deus, né, a existência de Deus. Tá? Porque ninguém nunca, né, vivenciou empiricamente Deus. Né? Então ninguém nunca teve uma experiência sensível, ninguém nunca viu Deus, né? Ninguém nunca sentiu Deus.
né? Ninguém nunca cheirou. Que cheiro tem Deus, né? Qual que é a imagem que tem Deus, né? Qual o som que Deus faz? Então a gente não tem essas experiências sensíveis. A gente constrói a ideia de Deus por base em ideias simples que nos foram passadas, né? Como a de um ser inteligente, né? Onipotente, onipresente, de bondade, de sabedoria, né? Então Deus é a junção dessas ideias, né? Então Deus é uma ideia complexa, tá? Então o David Hume fala que nós não, assim podemos perceber que a ideia de Deus, segundo Hume, é falsa, pois não temos nenhuma impressão sensível que lhe corresponda, tá? Então, com isso a gente, né, concretiza aqui, né, finaliza a nossa aula. Vou gravar para vocês um vídeo aí de correção, deixo aí para vocês essas 5 atividades aí do nosso caderno de atividades para vocês fazerem. E a gente vai entrar no recesso, a gente retorna em agosto, né, com o ciclo 2, né, de Sociologia, o ciclo 3 de Sociologia, e a próxima aula sobre Kant, né, de Filosofia, aí, que vai finalizar o ciclo 2 de Filosofia e iniciar o ciclo 3. Tá? Então, desejo a vocês aí um bom descanso, né, isso é necessário também, né, para a nossa mente, e nos vemos aí daqui 2 semanas novamente, tá? Então, um grande abraço, bons estudos, bom descanso aí para vocês.